Aí, A hora que elas me derem ok. estamos quase. Quase. Esperando o pessoal da tecnologia. Bom, Ana, é um prazer muito grande estar com você. Essa live é para gente que gosta de Campinas, gosta do centro de Campinas e quer que esse centro fique sempre vivo, tá certo? Certo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Coelho, eu fui reitor da PUC muitos anos, fui secretário da Educação de Campinas, de Obras, fui deputado federal, enfim, trouxe o Poupatempo para Campinas. Então, eu sou um cara que trabalha. E estou ao lado da Ana Villanueva, que é uma arquiteta de mão cheia, muito respeitada, que mexe com patrimônio histórico e restauração, e é a pessoa mais indicada para falar do centro vivo que Campinas quer ter. Ana, eu gostaria que você se apresentasse, num primeiro momento, para o pessoal poder curtir um pouco a saudade de você. Então, eu sou arquiteta de formação, mas também sou doutora em História, então tenho essas duas vertentes. Fui professora por muito tempo da Universidade, da Unicamp, da Unip, e também trabalhando na Prefeitura de Campinas, na área de patrimônio cultural. Tá certo. Então, você é mais do que qualificada para poder conversar com a gente sobre Campinas. Eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente montou, vamos dizer assim, uma série de estudos a respeito de Campinas, nós estávamos com um determinado ambiente, que era pensar no futuro, todo mundo contente, todo mundo superando problemas e tal. De repente aparece essa pandemia, que modificou a vida da gente, modificou o centro da cidade radicalmente, porque ele ficou praticamente sem pessoas, né? Só com as atividades essenciais. E aí aquele centro que a gente via assim, sempre fervilhando para lá e para cá, de repente desapareceu. Como é que a gente fala em recuperação do centro no meio de uma pandemia como essa? Pois é, eu acho que é muito na contramão, né? Porque para um centro vivo, uma recuperação de um centro, você precisa que as pessoas permaneçam nesse centro, né? E dar uma qualidade de vida para que as pessoas tenham prazer em ficar no centro. E com esse distanciamento social, você quer que as pessoas não fiquem no centro. É totalmente contraditório, né, a situação. E acompanhando aí as últimas notícias de Campinas, a gente viu que as pessoas iam na 13 de maio, né, que até falaram do Natal da 13 de maio, que tinha muitas pessoas, elas iam não para consumir somente, né, para o comércio, porque a hora que fecharam, elas continuaram indo, né? Então, o centro é um lugar que reúne as pessoas querem ir no centro, independente do que elas vão fazer lá, né? É uma referência para as pessoas. Exatamente. Eu me lembro, quando eu era moleque, a minha mãe pegava as pequenas economias da minha família e falava: esse mês eu vou comprar uma camisa para o Eduardo. Depois era para o Chico, meu irmão, depois para as minhas irmãs. E ela gostava que a gente pegasse no ombro dela e levasse ela para o centro da cidade. É onde ela se sentia bem, pegava aquelas economias, comprava a prestação, pagava e tal, e a gente ficava com uma roupinha por ano, vamos dizer assim, né? Mas ela gostava de fazer isso e ela sentia que o centro dava vida para ela, né? Uma mãe de 6 filhos. Hoje, você pega uma pessoa que é um lojista, que trabalha no comércio, que tem um bar, restaurante, as pessoas que vivem em torno do centro e os compradores vão para o centro como essa referência, como se fosse assim: hoje vai ser gostoso eu ir no centro, né?
Por quê? Eu vou no Poupa Tempo, eu vou lá na prefeitura no Portas Abertas, eu vou comer um cachorro-quente, eu vou comprar alguma coisa. Então, o centro é uma referência como se fosse o coração da gente pulsando no coração da cidade. O que você acha? Concordo plenamente. E essa referência afetiva que você colocou aqui para a gente, ela mostra que todo mundo tem uma história com o centro. Então, o centro é o lugar de todos. Né? A gente não pode falar dessa ou daquela classe social. Né? Não é um lugar da elite ou não. É o lugar de todos. Por isso que é tão importante a gente pensar no centro, porque é onde todo mundo vai para se socializar. Né? Eu concordo plenamente com você. Então, uma coisa que a gente pensa é o seguinte: eu tenho visto em outros países centros deteriorados, sobretudo na América Latina, né? E na Europa também aconteceu muito isso. Recentemente, tem um movimento grande dos europeus no sentido de recuperar as suas cidades, começando pelo centro, que são os lugares onde tem os museus, tem as estátuas, tem espaços culturais e tudo mais. E eles resolveram dinamizar aquilo, atraindo pessoas para diferentes formas de querer ir no centro, vamos dizer. Um vai pela atividade cultural, termina a atividade cultural, ele vai comer, beber alguma coisa, outros vão para comprar. Então, eu vejo uma multiplicidade de usos do centro. Eu acho que quando o centro fica só comércio, gera uma dificuldade, porque a hora que termina o comércio, à noite, ele fica todo fechado. Como é que você vê isso? Exatamente isso. Eu, como urbanista, né, eu vejo que a gente tem que pensar o centro com múltiplas funções. Habitação é um dos usos fundamentais para o centro. Por quê? Ele funciona à noite, né? As pessoas permanecem à noite. Se você coloca só atividades diurnas no local, no determinado local, você limita aquele período, né? E se você coloca só um uso também no centro, você limita uma determinada classe. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar multiplicidade de funções. Serviços, habitação, institucional, cultural. Principalmente o cultural, ele faz com que, em volta, né, desses edifícios culturais, você também consiga ter uma vida em torno. Né? A cultura ela é transformadora. Então, nós temos que fazer uma multiplicidade de usos. Ana, ultimamente, no centro de Campinas, várias empresas fecharam suas portas. Seja padaria, seja lanchonete, cafeterias importantes, algumas lojas. E a gente já estava muito preocupado com isso quando vem a pandemia. Muitas pessoas dizem que alguns comércios nem vão reabrir, porque não têm condições financeiras, houve um problema grave na economia, e aí a gente fica mais preocupado com o fato de que, além daquela tendência natural que estava acontecendo de as lojas fecharem, de repente agora há motivos econômicos para isso. Como é que a gente vai fazer um movimento contrário a isso, criando reocupações para o centro, considerando esse movimento econômico que vem na contramão desse nosso desejo de fazer o centro de Campinas um centro realmente vivo? Vai ser um esforço muito grande, porque isso que você está falando é verdade. Campinas já estava num processo de deterioração e agora realmente a atividade econômica ela vai fechar muitas portas. Por isso a importância dessa conversa, porque eu acredito que só é possível construir algo no coletivo, não numa atitude
decidida de cima para baixo. Não, nós temos que juntar esforços, porque eu sei que muita gente ama o centro. E muita gente gostaria de estar no centro. Eu sou um. Eu sou um. Acho que nossos amigos aqui na live que estão assistindo devem concordar com a gente também, né? Porque é o que a gente estava falando, é o coração vibrante de uma cidade. Quem ama Campinas, ama o centro. Então, uma coisa que a gente percebe é que a economia, ela de alguma forma, ela se mete em todas as coisas, ou para o bem ou para o mal. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não vou montar alguma coisa no centro, porque lá pode não ter segurança adequada. Eu não vou montar lá, porque lá tem pessoas que vivem na rua. Ou então, outras situações em que eles sentem que há dificuldade de atrair pessoas. Eu queria saber de você, esse movimento social, econômico, cultural, são matrizes para trabalhar. Não é uma questão simples, não adianta pensar num pequeno aspecto sem pensar em outro, né? O que eu vejo nas capitais internacionais onde deu certo é o fato de que a iniciativa privada acompanhou os esforços públicos e aí as soluções apareceram. E eu vejo também uma coisa que o Josué Menezes sempre me fala, que é a questão seguinte, você precisa estabelecer algumas coisas que convidem as pessoas. Se você não convida a pessoa, ela vai no shopping, porque lá ela encontra de tudo ao mesmo tempo, ela tem a parte de culinária junto com as compras e junto com uma espécie de segurança que a pessoa tem essa percepção, né? Então, ele diz, é necessário ofertar alguma coisa. É preciso grupos de pessoas que vendem ou artesanato ou outros tipos de bens, que eles se reúnam e digam assim, se você vem ao centro, você vai ter um desconto de tanto, você vai ter, vamos dizer assim, um selo de qualidade para você ser um cidadão, vamos dizer assim, diferenciado. Eu não sei, alguma coisa que faça a pessoa ir, não só por causa dos interesses econômicos, mas também por esse gosto de dizer, eu quero participar dessa luta de recuperação do centro. O que você acha? Eu acho que sem a participação das pessoas é impossível. Só que também acho que tem que ter um planejamento estratégico nisso. Então, escolher alguns pontos estratégicos que a gente sabe que vai ser difusor de uma requalificação. Vou dar alguns exemplos aqui de Campinas. Por exemplo, o Mercadão. O Mercadão é um lugar fundamental no centro, né? Não só pela edificação, mas pela vida que ele possui, né? Com o comércio que ali tem. E na frente dele a gente tem um terminal que é, assim, praticamente abandonado. Não estou falando para se tirar o terminal, eu estou falando para se instalar algo em conjunto com o terminal. Por exemplo, um centro gastronômico, né? Fazer o terminal, ele pode ser, por exemplo, né? Subterrâneo, depois em cima um centro gastronômico interligado com o Mercadão. Então, você vai ganhando vida nos lugares, mas aproveitando um potencial que já existe na cidade. Tem que saber olhar esses potenciais, né? E a partir daí, com esses potenciais, você vai dinamizando o centro da cidade. Tá certo. Eu tenho ido até o Mercadão já várias vezes e eu percebo que o ânimo do pessoal é bom, mas eles querem ver alguma coisa nova. Eles querem sentir que vai haver alguma modificação para que eles possam oferecer os seus serviços. Ali, eu acho que as coisas são até mais baratas, a qualidade é muito boa em qualquer produto, de uma forma geral. Seja do peixe, a carne, aos legumes, frutas, verduras, é espetacular, né? E a gente vê que o pessoal está precisando de uma mão
como se fosse assim, olhem para mim, eu quero existir e não quero morrer. E eu quero ficar vivo num negócio aqui que tem uma arquitetura muito legal, que é representativa de época, e, ao mesmo tempo, eu quero mostrar que eu sou bom, que eu sei oferecer um bom serviço, né? Claro, às vezes tem varejões distribuídos nos bairros mais, vamos dizer assim, nobres da cidade e tal, mas o Mercadão, ele tem uma marca. É como a marca do Mercadão de São Paulo. Você vai comer lá o seu pão com a mortadela, com aquele pastelzão grande, você vai comprar frutas maravilhosas lá, você vai por quê? Porque ali tem uma cultura de ir, é uma vontade de ir. É isso que eu acho que tinha que ter aqui no Mercadão. As pessoas irem lá com vontade, porque vontade os permissionários têm, isso eu tenho certeza. Então, já existe um potencial, só que falta explorar esse potencial, né? Dar algo em troca. Então, ajudar essas pessoas a valorizar os seus produtos. Outros lugares a gente pode ver aqui também em Campinas, como ali a região do Poupatempo, né? Que você até estava falando nesses dias sobre o assunto. Tem o Correio, tem o Poupatempo e atrás tem o MIS, que é o Museu da Imagem do Som de Campinas, que inclusive tem atividades noturnas, porque lá tem um cineclube. As pessoas vão até o museu no período da noite, né? E o Poupatempo é fundamental. Se tirar aquele equipamento, né, vai ficar ali, vai dar uma baixa do fluxo de pessoas, vai tirar a vida. Não tem dúvida. Eu trouxe o Poupatempo para Campinas quando eu era deputado federal, não quero me orgulhar disso, mas é uma verdade. Aquele prédio estava acabado lá, com tapumes de madeira e tal. Nós conseguimos recuperar o prédio com recursos do governo do estado e viabilizou a implantação de um Poupatempo que atendeu 29 milhões de pessoas. Não é brincadeira, é um negócio muito importante, né? E aquilo atraía também as pessoas para fazer compra na cidade, porque com uma passagem só de ônibus, ele vinha até o centro e podia usufruir dessas virtudes do centro, né? É claro que tem as dificuldades, o governo do estado decidiu tirar o Poupatempo de lá, mas pelo menos nós brigamos, também a Câmara dos Vereadores participou disso, a Prefeitura, e está se dando a oportunidade de, na Prefeitura, na parte básica, na parte de base da Prefeitura, o portas abertas de um lado e o Poupatempo de outro. Está se estudando isso. Talvez seja uma solução. Não é ideal, porque ideal é aquele prédio lá mesmo. Mas, pelo menos, é uma forma de recuperar a possibilidade das pessoas de menor poder aquisitivo chegarem ao centro e fazerem várias atividades ao mesmo tempo, né? Outros lugares que a gente pode pensar aqui em Campinas são as praças, né? Eu acho que as praças, elas são de vital importância para a permanência das pessoas. Eu tive a oportunidade de participar da reforma do Largo do Rosário e da Praça Bento Quirino, onde fica a estátua do Carlos Gomes, enquanto eu estava no Patrimônio Cultural da Prefeitura de Campinas. E essas praças, elas hoje são espaços que vocês veem as pessoas lá, né, com permanência. Existem outras praças que precisam ser valorizadas. Uma praça muito interessante, por exemplo, é o Largo do Pará, que precisa, tem atividade, mas ela precisa de um dinamismo maior. A gente tem também a Praça Carlos Gomes, que é uma praça onde realmente as pessoas ficam, tem o coreto, tem atividades. Então, os espaços vazios, às vezes, são mais importantes do que os espaços construídos, né? Nós temos que ter mais vazios também no centro. Ana, quando se fala em intervenções dessa magnitude, é claro que a gente fica pensando, mas e os recursos? Da onde eles podem vir, já que não são pequenos? E os orçamentos municipais são, vamos dizer, como se fosse um cobertor curto, né? Como é que faz para resolver uma coisa dessa? Tem que intervir com verbas do governo do estado, verbas federais, iniciativa privada, as pessoas. Como é que você vê uma forma de viabilizar
economicamente essa intervenção? Só com verbas públicas é impossível, tem que ter a participação da iniciativa privada. Mas a iniciativa privada só vai participar se tiver engajada no projeto, se ela tiver um interesse. Eu trabalhei em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, com verbas do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, uma verba internacional. Com essa verba, nós conseguimos restaurar o Teatro Municipal, e restaurar a Casa da Marquesa de Santos, fazer um projeto. Logo quando começou aquele projeto de ocupação cultural do centro de São Paulo, não o que está hoje, né, que ele tomou uma outra proporção, mas era uma verba internacional. Então, o gestor ele precisa ter esse leque de opções de ir buscar recursos de todas as fontes, né? Não só as fontes municipais, mas precisa também pensar maior, né? Para conseguir fazer com que o centro da cidade ele possa realmente se transformar. Agora, sem o engajamento da iniciativa privada local, é impossível, né? Eles têm que ver que ali no centro vai ser um investimento e que eles vão ter retorno. Vou dar um exemplo que funciona hoje, que é o Giovanetti 5, ali do lado da prefeitura. O Giovanetti foi instalado num casarão antigo que tinha pego fogo e que estava totalmente destruído. E daí o Giovanetti foi lá, né, refez o que tinha sido destruído e ele existe até hoje. Quanto tempo? Acho que foi em 94 que ele foi instalado lá, mas foi na década de 90. E sempre está cheio de gente lá. Por quê? É uma iniciativa privada que emplacou num edifício histórico, num lugar que existia um potencial. É mais disso que a gente precisa. Tá certo. Olha, quem vai a Lisboa, por exemplo, vê o que aconteceu com aquela cidade. É uma barbaridade em todos os lugares. Mexeram em todas as praças públicas. Trocaram todo o piso com pedras portuguesas da melhor qualidade. Restauraram museus. Restauraram os acessos ao rio. Quer dizer, tinha as praças adulteradas, completamente arrebentadas, as avenidas foram abertas e os portugueses, a partir daí, começaram a receber um turismo que já é praticamente parecido com o da Espanha. Lisboa hoje é uma cidade que ela tem uma aura de segurança. Quem vai lá vai para comprar apartamentos que não custam tanto como em Paris e vai também para poder usufruir de uma gastronomia que ficou espetacular. Vai para ver museus, vai para ver uma história magnífica, porque se você está centrado em Lisboa, você faz um movimento de, sei lá, 100 quilômetros, você vai em mais de 10 cidades maravilhosas, cada qual com características históricas e culturais espetaculares. O que eu vejo em Campinas é que a gente precisa mobilizar as pessoas para ir para o centro. Às vezes, pegar algumas vans, algumas em locais da cidade distribuídos, para dizer, esse pessoal aqui vai visitar a Praça Carlos Gomes, esse pessoal vai fazer uma visita aos Correios, ao Mercadão, e assim por diante, não é? Então, eu vejo que é preciso criar mecanismos que comecem devagar. Se você quer fazer um grande projeto, pode ser que você não consiga, mas se você for fazendo projetos, vai convencendo as pessoas de que é viável, a iniciativa privada vem, gostou, a segurança aumentou, e aí a coisa vai não ter retorno. Eu vejo, às vezes, que os grandes projetos têm um obstáculo, que é a sua grandiosidade. E, às vezes, a gente precisa de projetos de média ou pequena complexidade que vão se somando e a gente vai mudando as coisas devagar e sempre. O que você acha? Concordo plenamente. Eu acho que os pequenos projetos, mas com solidez,
né? E o que é mais importante é o engajamento das pessoas. Não adianta fazer projetos megalomaníacos se não existe um engajamento, porque depois fez, por exemplo, uma restauração grandiosa, terminou a restauração, acabou, né? Então, você tem que ter o engajamento do público local, das pessoas que utilizam aqueles lugares. E criar, a partir daí, a permanência, a duração desses projetos. Eu concordo plenamente com essa sua opinião. Bom, o Mark Newholt, ele é um frequente no Facebook, diz o seguinte: a economia no centro de Campinas já vinha sofrendo devido ao transporte e o trânsito com ruas e avenidas de províncias. Ele acha que as ruas são estreitas, né? Difícil de movimentação. Claro que os centros das cidades brasileiras, eles foram montados com base naquilo que se fazia na Europa, não é? Como nós fomos colonizados pelos portugueses, as ruas em Portugal eram também estreitas, né? Nos centros históricos e tudo. Acontece isso na Espanha, acontece isso na Itália, de uma forma geral, né? Quando esses países resolveram mudar, eles fizeram uma intervenção que fez com que as avenidas ficassem maiores, o acesso melhorasse e atendesse um pouco disso que ele está falando. Ele está dizendo também que a região do Mercadão precisa de revitalização. Nós já falamos sobre isso, nós estamos de acordo, né? Bom, também tem a Glaucia Virginelli, que faz um comentário. As intervenções no centro das cidades auxiliam as áreas construídas e os espaços públicos, com o objetivo de tratar questões sociais e reativar a economia local. Você sabe que no centro de Campinas nós temos, vamos dizer assim, pessoas que vivem lá, que vivem durante o dia e a noite. E também a economia local, ela tem sofrido porque muitas lojas sofrem a concorrência dos shoppings. Então, acho que a Glaucia está querendo dizer um pouco essa questão de como você conjuminar essas nossas vontades com uma vontade da economia de estar presente dentro desse processo de revitalização. A economia só vai, através da iniciativa privada, só vai sentir segurança se tiver também o apoio político, o apoio do público, né? E principalmente da população. Então, as pessoas têm que se engajar. E aí, voltando um pouco ao que você estava falando do conhecer, você só consegue gostar de algo se você conhece. Então, precisa ter uma difusão dos nossos monumentos, da nossa história no centro, para escolas, para pessoas. Tem muitas pessoas que querem conhecer. E não adianta você chegar lá e só ter uma placa fria com foi inaugurado em tanto, construído em tanto. Não, as pessoas querem monitores que vão contar a história, que vão responder perguntas, que vão conscientizar a população. Isso tem que ser coletivo. Ninguém consegue fazer sozinho, né? Tem que ter essa capacidade de engajar as pessoas num projeto, que seja um projeto de crescimento e sólido. Então, a gente sabe que o centro de Campinas, na realidade, ele é um centro expandido, né? Ele é um centro que, às vezes, está, vamos dizer assim, a gente fala no centro, parece que você está pensando na Campos Sales, na Francisco Glicério, na Barão de Jaguara, mas, na realidade, é um centro expandido. Você tem, por exemplo, a região do centro de convivência, onde tem bares, restaurantes e tudo, e está lá o centro de convivência naquela situação que é terrível, está abandonado praticamente, ficou anos e anos lá sem obras. Agora se fala em fazer uma intervenção, em fazer uma mudança lá, gastando-se um valor expressivo para recuperar o centro de convivência. Realmente, a gente espera que isso aconteça e, naturalmente, a responsabilidade de todos nós se isso for acontecer e tiver que acontecer com a gente participando, que assim seja, porque a gente precisa que o centro de convivência, de fato, seja recuperado. Quem diz isso é a Audrey Costa, ela que é advogada de
uma pessoa muito firme, decidida, que é também da área imobiliária e que tem escritório exatamente no centro. E por isso ela valoriza tanto e vê como é importante o centro de convivência, cuja solução ajudaria a começar um processo de simpatia, de sorriso. Começamos a melhorar, o centro de convivência foi recuperado, agora vamos recuperar, sei lá, o Hospital Coração de Jesus, lá perto da antiga rodoviária, tá certo? Que está lá abandonado. Então, esse centro expandido tem alguns ícones que estão abandonados, e aquilo machuca a gente. A hora que a gente passa de carro e vê aquilo daquele jeito, você fica triste. Acho que também os dirigentes ficam tristes, nós também. E a gente tem que falar essas coisas para que a cidade acorde. Tem coisas que precisam ser renovadas, né? Deixa eu falar aqui. O que mais que apareceu? A Gláucia apresenta a seguinte pergunta para você. Para um entorno de um imóvel tombado, existe limite de metragem para se utilizarem novas obras? Ou se aprovarem novas obras? Em relação à altura ou distância? Sim, a lei municipal, ela segue a lei estadual e federal que estipula um raio de 300 metros em volta de um prédio tombado. Só que a nossa lei municipal é um pouco diferente das duas, porque ela diz até 300 metros. Então, pode ser 0, 10, 100, 300 metros. E dentro desse limite que é estipulado, deve ser definido gabaritos de altura para novas construções e também a preservação ou não dos edifícios que ficam em volta para garantir a visibilidade do bem. Tudo isso é definido no ato do tombamento. Então, se tomba o prédio, já se define a chamada área envoltória. E para cada bem é uma situação. Tá certo. Bom, vamos dizer que você amanhecesse assim, foi lhe dado um condão de você bater no centro da cidade e falar assim, você está responsável, tem aqui um recurso, você tem projetistas para te ajudar, tem pessoas da comunidade que querem estar com você. O que você faria? Como você começaria a intervir no centro? Nossa, isso é um sonho, hein? Mas seria maravilhoso. Mas vamos pensar. Eu acho que a primeira questão seria ver as potencialidades, escolher alguns prédios ícones, âncoras, né, que vão fazer essa multiplicação de requalificação. E também estaria trazendo as pessoas para o debate. Eu tenho uma experiência com relação a essa união de esforços quando eu restaurei o prédio hoje do Museu da Cidade, que infelizmente, né, a situação dele hoje não é muito boa, mas em 92, quando ele foi restaurado, antes de se fazer o museu, nós chamamos a comunidade artística e fizemos várias atividades de intervenções artísticas para se definir o uso. E depois, a partir dessas intervenções, chegou o uso. Então, às vezes, ou o prédio fala, ou as pessoas contam para você o que naturalmente deve ser ali naquele edifício. Não necessariamente você vai chegar e falar assim, aqui vai ser um museu. Não, a sociedade quer um museu, precisa de um museu, né? Então, eu faria essas duas coisas ao mesmo tempo. A conversa com a sociedade e, ao mesmo tempo, observaria edifícios âncora que esses edifícios poderiam multiplicar as potencialidades do centro. Perfeito. Bom, o Edson Andrade de Souza está perguntando o seguinte, Campinas começou a construir ciclovias em determinadas localidades, porém sem planejamento, prevendo a interligação das mesmas, e assim possibilitar efetivamente que as pessoas utilizem esse modelo de transporte para trabalhar, estudar, etc. Qual a solução para que as pessoas possam usar bicicletas como meio de transporte em Campinas?
Eu não sei se essa é a sua especialidade, mas como você é arquiteta, você certamente pensará numa forma de interligar esses lugares onde já existem, né, as ciclovias. E é claro que tem momentos que ela tem que se interligar também com a própria via, porque tem momentos em que não é possível você fazer interligações, porque os locais, praças e tudo estão meio longínquos, né? Então, também aquele que é o passageiro ou o condutor do carro, ele tem que permitir que em determinadas situações haja uma ciclovia onde haverá respeito, cuidados para que não haja nenhum acidente e tudo mais. Mas você tem visto em outros países como que eles equacionam isso? Sim, em outros países, principalmente na Europa, né? Em Paris se tem muito no centro, as pessoas praticamente andam de bicicleta no centro de Paris. E Paris é uma cidade, né, muito mais complexa do que Campinas. Eu acho que poderíamos pensar no centro de Campinas no fechamento de algumas ruas. Não estou falando para fechar o centro, porque assim, tem aquela, né, algumas pessoas, não, vai virar tudo calçadão, não. Mas tem pontos estratégicos de ruas com uma calha menor que elas podem ser fechadas. Você pode ter a ciclovia junto, por exemplo, com transporte sobre trilhos turístico ou de locomoção dentro do centro. Uma rua que me incomoda muito é a rua da rodoviária nova, que para quem vem até a frente da estação, é a rua Ligerud. Ali é uma rua super estreita e vem muita gente, porque desembarca na rodoviária e para acessar o centro vem por ali. Por que não ali fazer um calçadão, né? Ou não necessariamente um calçadão, você pode somente fechar o trânsito de carros, ou outra opção é fazer um mergulhão e liberar para automóveis e liberar toda a frente da estação para os pedestres, para a ciclovia, para um transporte sobre trilhos. Tem que ser pensado no centro da cidade o fechamento de algumas ruas. Eu estou convicta disso, porque senão você não vai criar esses locais de permanência. Um exemplo do que foi feito ali, a Praça Bento Quirino, do lado do Jota existiu uma rua. Ela foi fechada e ficou a Praça do Chopp. As pessoas ficam ali, né? Então, a gente vai lá e fecha uma pequena rua que surge um efeito gigantesco. Ninguém está sentindo falta daquela rua, né? E, por outro lado, você abre outras vias de fluxo intenso, né? Então, um grande fluxo tem que ser um grande fluxo. E outros lugares menores, mais intimistas dentro da cidade. Então, a Audrey Costa voltou a falar, ela está gostando do que você está falando. Ela diz o seguinte, o centro de Campinas precisa voltar a ter vida. E pequenos eventos culturais e musicais podem ajudar muito. É isso que nós estamos falando, mas você podia, talvez, pontuar um pouco melhor isso. Sim. Por exemplo, o Largo do Rosário. Ali, quando foi pensado, né, que é o projeto que eu participei, foi pensado para que fosse exatamente um local de manifestações artísticas, culturais. O próprio projeto de dança do SESC, às vezes, aproveita essas áreas livres, né, para levar essas atividades culturais. Eu acredito muito na cultura, eu acho que a cultura é transformadora. Mas a gente não pode pensar só nela, né? Nós temos que pensar que o centro ele é pulsante, é vivo, e é tão importante um edifício cultural quanto um edifício habitacional, né? Nós temos que pensar nessa multiplicidade para levar a vida. Outro dia eu estava conversando com um lojista amigo meu, e ele me falou o seguinte, às vezes as pessoas não sabem qual é o perfil do pessoal que vai para o centro comprar, né? Então, ele me disse assim, às vezes você pode até questionar que a pessoa está fazendo aglomeração e tal, mas próximo do dia 10 que aconteceu isso, ele me disse o seguinte, muita gente não tem conta bancária, não tem computador em casa com internet para fazer o tal do home banking,
onde você paga as prestações através do seu computador, não é? Ele falou, as pessoas foram lá para pagar carnê, né? É claro que tudo isso gerou uma série de problemas, a prefeitura ficou preocupada, todo mundo ficou preocupado, porque muita gente aglomerou e tudo mais, né? Mas, de qualquer forma, é para mostrar que o perfil do público que vai para o centro é diversificado totalmente. Tanto vem gente aqui de bairros de Campinas, como das cidades da região, né? Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Sumaré e assim por diante. E esse público precisa do contato físico com a loja. Às vezes ele não tem, talvez, o manejo, a condição de fazer uma compra online, talvez não tenha o computador para fazer isso, né? Ou o traquejo para fazer. Então, ele me disse o seguinte, você precisa entender o público do centro para você revitalizar o centro. Porque se você não compreende a pessoa, você não destina para ela as coisas que a atraem, tá certo? Eu achei essa ideia dele muito boa e eu vou levar para mim isso. Quer dizer, o empresário que quer montar alguma coisa no centro, ele tem que conhecer o perfil de quem compra lá e de quem vai comprar lá, para que, então, essa atividade passe a ter uma viabilidade econômico-financeira, tá certo? Tá certo, concordo. Eu achei muito interessante também. E pandemias à parte, mostrou para a gente essa abertura, né, do comércio, a vida que o centro tem, né? Como as pessoas precisam ir ao centro, né? Mesmo com uma doença, elas foram ao centro. Isso tem o seu lado positivo, porque mostra que essas pessoas vão continuar indo, e não são só pessoas de Campinas. Assim, das cidades vizinhas também, eu vi uma reportagem hoje falando de uma família de Vinhedo que veio ao centro. Aliás, Minas também, tem muita gente de Minas que vem para Campinas para o comércio de Campinas. Eu tenho uma amiga que sempre está aqui, mas você mora em Poços de Caldas, mas eu gosto de comprar em Campinas. Então, o centro atrai não só os campineiros, atrai a região metropolitana e atrai até outros estados. Então, ele é importante. Tá certo. A Lourdes Cruz, ela está apresentando para nós uma pergunta que não é do centro, mas a gente tem que colocar, né? Ela diz a seguinte, estamos em obras na John Boy Dunlop. Ela acha que está ficando bom e que poderia ter uma ciclovia para ajudar as pessoas na prática de ciclismo. Eu, particularmente, concordo, porque sempre que possível, você tem que fazer com que a pessoa exerça atividade esportiva perto de onde ela mora. Se ela se desloca demais, ela acaba gerando problema no trânsito, no transporte, de uma forma geral, porque ela passa a querer usar alguma coisa que ela não usaria se você gera um fator de integração e de pertencimento dela na localidade dela, né? Então, eu estou de pleno acordo com ela. Tem lugares ali que são muito estreitos, é mais difícil, mas tem lugares mais abertos, onde é possível, talvez, fazer isso. A multimodalidade de transporte, para mim, é uma coisa que é uma diretriz de trabalho, né? Quanto mais você integrar diferentes fatores e modos de transporte, mais você vai atender a população e gerar vida em torno daquela via ou daquela atividade, né? Como é que você vê isso em relação às vias nesses países que você tem tanto visitado, tem dado pareceres, palestras e tudo? Como é que você vê a ciclovia próxima das rodovias também? Olha, perto das rodovias, você precisa de um povo com uma consciência maior, eu acho, do que aqui no Brasil. Mas eu tenho visitado alguns países, eu fiquei muito impressionada com a Coreia, porque eles têm um conceito muito relacionado à natureza. Então, por exemplo, existia um rio lá, em Seul, que o rio foi totalmente tampado, né, foi canalizado, e durante um tempo, e eles fizeram o quê? Eles reabriram esse rio em volta
ciclovia em volta desse rio por se relacionar com a natureza. E aqui eu acho que às vezes a gente vai muito na direção contrária, né, da natureza, vai na direção contrária de um pôr do sol ou de uma fluição estética. Vou dar um exemplo que eu gosto sempre de dar, não é muito relacionado com o assunto, mas eu acho interessante. A gente sobe a Francisco Glicério de carro, das costas para a Catedral e desce a Rua Conceição. Quem entra no centro de carro não vê a magnitude da catedral. Por quê? Porque ela tem que ser vista de frente. Então, o trânsito ali, certo, a via certa seria de frente para a Conceição subir e você chegar de frente para a catedral. Ela foi projetada para ser vista nesse sentido. E o trânsito fez o sentido inverso. Então, às vezes, só mudar a via, vocês resolvem o problema. Isso é possível. Bom, a Lourdes Cruz, ela volta a falar, hein? Ela está participando. Todo o entorno da rodoviária próxima à linha do trem, você sabe lá, existe, infelizmente, toda aquela estação foi praticamente desativada, só se usa lá para transporte de carga, e a gente já pulsou aquilo tanto. Quando eu ia estudar no interior, na cidade de São Carlos, eu saía de Campinas, no domingo à noite, pegava o trem. Com a cadernetinha lá que o cara fazia a picotada para ver se você foi ou não, e no sábado eu voltava para Campinas, para ver meus pais e tal. E eu usava essa linha do trem e tinha vida, um monte de carro que chegava, ônibus e tal, e as pessoas viajavam para o interior e para a capital São Paulo. Hoje, você tem lá dificuldades, você tem uma área, eu não digo deteriorada, porque é uma área muito bonita e que vem sendo utilizada muitas vezes, mas seria melhor fazer uma programação daquela região como um todo, não só da estação. Porque nas cidades onde eu vi a implantação de novos projetos na Europa, nos Estados Unidos e tal, eu vi o quê? Eles fazerem uma Highline, que é uma linha grande em torno de algo que eles queriam preservar. Em Nova York tem a Highline, que você conhece, e ali em torno daquela Highline, na hora que eles fizeram aquilo, recuperaram de tal ponto aquela região que prédios antigos que estavam caindo aos pedaços foram substituídos hoje por prédios de grandes empresas. Ninguém consegue comprar um metro quadrado de custo daquela área, porque fizeram uma Highline maravilhosa, criaram o Chelsea, o mercado lá, e aí, em torno do Mercadão lá, criaram a Highline e pronto. Nova York desabrochou uma baita de uma coisa maravilhosa, né? Então, eu vejo isso. Eu preciso pensar num projeto amplo, não da estação. A estação é pouco, ela é apenas parte, não é? Sim, ali é uma região riquíssima. O pátio ferroviário é enorme, é um pátio que, inclusive, separa a cidade da Vila Industrial, né? E é um lugar que tem vários prédios maravilhosos dentro desse local. Seria um parque maior, assim, mais interessante, talvez até do que o Taquaral, porque se você faz ali dentro desse pátio atividades nos edifícios, se você abre como um parque para a população, você integra o pátio férreo, a frente da estação, a rua Ligerude e todo o calçadão 13 de maio, porque ali da frente da estação sai a 13 de maio, a Costa Viária e Andrade Neves. Então é um local riquíssimo para Campinas. Ele tinha que ser pensado num local para pessoas. Poderia ter ciclovia também. Eu gostei muito do seu exemplo do Highline. Seria muito nessa linha mesmo, né? E pensar a estação de um modo mais amplo. Ali é toda uma região. Mas é um projeto de uma dimensão enorme, né? Então, teria que começar com um local focal para que ele vá se expandindo. Exatamente.
Bom, o Aristides de Jesus faz um comentário que Campinas tem que ser renovada em várias modalidades, principalmente nas obras inacabadas. É evidente que ele está se referindo ao centro de convivência e algumas outras, né? Por exemplo, a rodoviária antiga, ela foi, vamos dizer, dinamitada, né? E ficou muito tempo para alguém assumir de novo. Então, ficou aquela paisagem terrível, né? Agora, a gente espera que realmente a obra aconteça lá, o hospital entre em funcionamento e dê tudo certo. Mas, quando a paisagem ela está deteriorada, causa uma má impressão. E aí você já vai assumindo dentro da sua cabeça que o centro é ruim, que é tudo cheio de coisa velha, está tudo pichada e tal. E aí você vai desanimando em relação ao centro. Eu não quero que desanime, eu quero, juntamente com você, falar dessa live sobre a Campinas Centro Vivo, é para a gente não desanimar, para criar uma estratégia para a gente fazer a recuperação. Claro que ninguém consegue fazer isso sozinho, né? Precisa ter intervenção de muitos atores, muita gente investindo recursos, muita gente pressionando para que isso aconteça, enfim. Mas o Ana tem aqui um comentário da Audrey Costa que diz assim: parabéns pela iniciativa das lives. É a melhor forma de debater ideias, aproximar as pessoas para discutir assuntos importantes da nossa cidade. E é muito bom que pessoas como ela, né, e outros que aqui já falamos, né, que participem, porque é esse tipo de coisa que a gente quer, é gerar as oportunidades de conversa para a gente ver uma direção, porque muitas vezes nessa pandemia a gente só vê pancadaria política, é um falando e outro protestando, é um discutindo determinadas coisas que não têm sentido, o outro batendo pesado, uma intolerância política terrível, e a gente quer, numa live como essa, abrir uma oportunidade de discussão. Por quê? Amanhã alguém poderá dizer: eu assisti o Coelho e a Ana Villanueva, não gostei, ou então eu gostei, acho que devia fazer uma nova, ou devia discutir mais e mais assuntos, trazer outras pessoas melhores do que eu, né? Você é craque, eu posso ser substituído, né? Mas, enfim, Ana, eu queria que você registrasse que tem muita gente assistindo a gente, comentando, compartilhando, né? E isso é importante. Eu só pude pensar nessa ideia graças a você, porque a ideia do Centro Vivo é sua, não é minha. É uma ideia de pessoas que são arquitetos, que gostam dessa cidade, que veem os problemas que a cidade está passando e querem empreender, né? Então, eu acho que a Campinas tem que ser uma cidade empreendedora, aberta ao empreendimento. E ela empreender também, com apoio do governo estadual, governo federal, recursos exteriores, para a gente viabilizar mudanças efetivas, né? Bom, o que você tem a dizer para essas pessoas? Eu queria falar um pouco também sobre o centro de convivência, sobre a resistência do pessoal da feira de artesanato e de arte. Porque, às vezes, um prédio ele está sendo demolido ou ele está abandonado, mas existem pessoas que estão lutando, né, para que aquilo não se vá. E ter fé nessas pessoas. Eu acho que a cidade é feita de pessoas antes de ser feita de prédios, né? E aí eu pensei muito no pessoal da feira de artesanato que está lá, que leva as pessoas para aquele local, mesmo o local estando abandonado. Eu acho que há uma resistência ali muito grande, né, do pessoal do artesanato lá, que ajuda a cidade a dizer: não pode morrer mesmo. Nós estamos aqui, esse mausoléu daqui está ruim, está deteriorado, está pichado, tem uma imagem péssima para a cidade, né? Mas nós estamos aqui, nós queremos aparecer aqui no sábado, no domingo, a gente acorda cedo, vai embora tarde para casa, a gente atende bem as pessoas. É assim que eu vejo o pessoal do artesanato lá,
que vivem em torno, né, do centro de convivência. A eles os nossos parabéns, né, Ana? Sim. E eles vão ajudar a fazer com que não apenas se restabeleça lá a arte, a cultura no centro de convivência, mas também a vivência em torno dele, que o valoriza bastante também, tá certo? Ana, nós temos aqui, nos informa o nosso pessoal, e nós temos mais 10 minutos, tá bom? Então, nós vamos ver se tem mais perguntas e vamos falar um pouco sobre a sua experiência em relação às questões políticas. Por exemplo, o arquiteto ele quer fazer um projeto, mas aí ele tem um problema de apresentar um projeto, ser viabilizado, aí vai atrás dos recursos, demora os recursos, depois tem um problema de falta de continuidade. Então, entre um mandato e outro, muitas vezes, se abandonam determinadas ideias e se quer recuperar outras, não é? E, às vezes, aquilo que era tão bom, que foi projetado com tanto carinho e competência, muitas vezes fica perdido. Como é que você vê isso, em termos de continuidade? Como é que lições os arquitetos podem dar à política para que mude esse tipo de postura? Quando eu me formei, eu achei que a arquitetura mudava o mundo. E eu fui trabalhar na prefeitura de Campinas. E aí entrei em contato com todas as dificuldades possíveis. E realmente o que mais se vê dentro de um órgão público é isso. É você fazer um projeto com todo amor, todo carinho, e ele ou ficar na gaveta, porque não interessa, ou ele ser de um determinado prefeito e depois você não pode dar continuidade nele, fica esquecido. Né? Eu acho que o exemplo do Museu da Cidade, na minha experiência, é o mais... assim, que mais aparece, porque o Museu da Cidade ele foi feito em 92. Eu cheguei a ganhar um prêmio internacional, numa Bienal Internacional de Arquitetura. Os artistas ocuparam o prédio, o uso era dinâmico, e depois mudou a administração, o prédio ficou abandonado. E se a gente passar hoje lá, apesar de todos os esforços, eu sei que a coordenadora lá, a Adriana, ela emprega um tempo dela ali naquele edifício, mas o prédio está abandonado, porque ele foi de outra administração. Então, infelizmente, essa é a experiência negativa. Mas a experiência positiva que eu tenho é assim, quanto mais pessoas engajadas, menos aquele edifício ou uma praça ela vai estar à mercê da mudança política. Isso eu tenho como prova o Largo do Rosário. Então, o Largo do Rosário foi feito na década de 90 também, eu não lembro a data exata, acho que foi 96, e ele está lá até hoje, super valorizado. Por quê? Porque as pessoas ocuparam o Largo do Rosário. A Praça Bento Quirino, a mesma coisa, as pessoas ocuparam. Então, se você consegue o engajamento daquela pessoa que usa o local, ela vai brigar, que é o que a gente estava falando do pessoal do artesanato do convivência. Está lá o centro de convivência, lá, mas tem lá a resistência do pessoal do artesanato. Então, eu vejo assim, os projetos políticos mudam muito mais rápido do que a arquitetura. A gente não tem como acompanhar, né, as mudanças. E, de repente, vem uma pandemia que muda totalmente. Daí você tem que se reinventar. Então, a vida ela é dinâmica e a política também. Mas se ela tem solidez, como é o caso do mercado, pode mudar a política à vontade. Aqueles comerciantes vão continuar lá, o mercado vai continuar existindo. Eles são a resistência. Eu penso assim. É isso aí. Ana, eu vejo assim, eu sou sempre partidário do diálogo, de que as pessoas que pensam diferente se somem até a gente encontrar a melhor solução. Eu sempre pensei assim na vida, na PUC, na Metrocamp, onde eu fui secretário de Obras de Educação, eu sempre ouvi as pessoas, porque eu acho que é a melhor maneira de você fazer o certo. Além disso, eu acho que a continuidade é muito importante. Se você pega um rio e não dá continuidade a ele, vira enchente, tá certo?
Então, as águas têm que correr. E tudo é assim. Claro que um projeto ruim, ele tem que ir separado. Mas, na maior parte das vezes, os projetos são bons. Pode ter um problema aqui ou ali, mas eles são viáveis, foram executados. É preciso colocar para frente, independentemente de partido político, de facção política, eu acho que tem que haver o diálogo com o passado, o presente e o futuro. Se pensar no futuro, sempre ter olhos no futuro, mas olhar o presente, sem esquecer que quem já fez atrás também tem valores, tá certo? E, portanto, a continuidade é uma coisa fundamental. Bom, a Maria José Guimarães faz um comentário aqui. Gostaria muito que recuperasse os pontos turísticos, teatros e deixar a cidade seus monumentos limpos. Como é que faz isso, Ana? Sem um trabalho com a comunidade, sem um trabalho com educação, juntos não se consegue. Porque, vou dar um exemplo aqui de onde eu moro na Vila Industrial, né? Então, aqui tinha um grupo de pessoas que faziam pichações. A Metrocamp, que é a faculdade daqui, transformou em grafite e deixou um espaço específico para grafites. Então, as pichações sumiram, elas se transformaram em grafite, né? Você tem que trabalhar a comunidade para que ela entenda que aquilo tem que ser preservado. Porque se ela não tiver o conhecimento, que é o que a gente já conversou, não tiver educação, ela vai querer destruir, vai querer pichar. A gente já... Só que o problema disso é que esse trabalho é um trabalho a longo prazo, né? A gente não resolve, não transforma tão rapidamente. Mas a gente pode dar alguns exemplos, né? Bom, o Mark Newhood está colocando para nós o seguinte: parabéns para nós, né, por pensarmos fora da caixinha. Ideias excelentes. Bom, a gente não quer aparecer mais do que ninguém, né? A gente veio aqui para discutir um negócio super importante, que é o centro da cidade de Campinas, que é o amor de todo mundo, né? Quem mora na periferia, quem mora em outros bairros, quem mora mesmo perto do centro, tem um amor pelo centro muito grande, que é histórico, tá entranhado na veia, né? Então, a gente precisa recuperar aquele centro e juntar as pessoas. Eu me proporia, se você e outros quiserem, vamos limpar lá o monumento de Carlos Gomes. Eu vou. E acho que muita gente faria isso. Eu acho que nós temos que valorizar aquilo que os alemães fazem. Se a iniciativa privada não consegue, se o governo não consegue, a comunidade consegue. E eles fazem. Na Holanda é assim, na República Tcheca é assim. Enfim, na Coreia, em que as pessoas hoje têm uma mentalidade de comunidade. Nós somos uma ideia. Essa ideia tem um projeto, aqui tem uma direção, e nós vamos nessa direção. Eu vejo assim, eu vejo na sua vida uma coerência muito grande, porque você, desde o começo como arquiteta, trabalhou, entendeu os problemas dentro da prefeitura, aí foi estudar mais a parte de patrimônio histórico, se identificou com essa área, fez projetos e fala nisso o tempo todo. Você tem um site sobre isso, você convida as pessoas para participar, né? Aliás, você devia dizer aí qual o seu site, tudo para as pessoas entrarem, né? Para saber suas ideias e poderem também contribuir com você. Eu adoraria que as pessoas curtissem meu site. Ele é www.arquiteturacomvilanueva.com. Villanueva com 2 L's, tudo junto. www.arquiteturacomvilanueva.com.br, 2 L's no Villanueva, certo? Certo. Você é Villanueva e mora numa vila industrial, você gosta de vila mesmo, hein? Eu sou Villanueva e gosto de Vila Velha. Você é Vila Nova de cabeça, Vila Velha na sua vida pessoal. Enfim, a Vila Industrial também é uma graça, né? A Metrocamp que nós criamos lá, e que eu e o Zé Luiz Junqueira achamos aquele prédio,
aquele prédio estava lá também totalmente abandonado. Fizemos toda a restauração do prédio, implantamos a Metrocamp, e ela hoje está no coração da Vila Industrial, e representa ali uma retomada da confiança da Vila Industrial. Né? Ela é uma referência. Eu e a Silvia fomos no carnaval, lá do Paulo Reda, exatamente na Vila Industrial, para sentir a Vila Industrial como um coração pulsante. Eu vejo, por exemplo, o bairro de São Bernardo como um bairro importante, que exerce ali uma atividade cultural do samba, da música muito grande e de atividades múltiplas e mistas, né? Da mesma forma, eu vejo a Vila Industrial como um bairro muito importante para a vida da cidade, que tem a ver com aqueles antigos operários que trabalhavam na ferrovia e tudo, que residiam lá, né? Então, e você mora lá. Então, você faz a história e vive na história. Vivo. Eu vim fazer meu mestrado sobre a ferrovia. Eu fiz meu mestrado na USP sobre a ferrovia e o seu entorno. Daí eu vim estudar aqui as casas operárias e achei uma casa, comprei e restaurei. E eu queria falar também sobre a vila, que tem uma coisa muito importante aqui, que é a Igreja São José, que ano que vem faz 100 anos, né? Que é a primeira igreja de periferia, de periferia que eu quero dizer, da época, né? Aqui era um bairro. É a primeira igreja de bairro, porque a gente só tinha as igrejas no centro da cidade. E eu queria fazer essa referência à igreja pelos seus 100 anos no próximo ano. Então, e ali é muito importante para mim, particularmente, porque eu tenho José no nome, né? Então, minha mãe colocou José no meu nome, além do Eduardo, exatamente para fazer com que São José me protegesse, né? Então, eu tenho uma identificação com aquela igreja. Eu fui muitas vezes lá, eu, a Silvia, meus filhos, exatamente porque ali estava o padre Bouchard, que era um grande companheiro, uma pessoa maravilhosa, e outras pessoas que conduzem hoje aquela paróquia, né? Que é muito importante, estratégica, né? Tem muitos padres que gostariam de estar naquela paróquia, né? Então, Ana, nós estamos chegando ao final. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais para o pessoal que nos assistiu. Espero que nos próximos dias mais gente possa entrar e ouvir aquilo que nós conversamos aqui. Em esse curto espaço de tempo não dá para fazer tudo, né? Eu queria primeiro agradecer o convite, porque esse tema realmente ele é muito apaixonante e eu admiro muito o seu trabalho. Fiquei muito feliz de estar aqui, né, compartilhando essa conversa. E são ideias. Eu acho que, como eu, muitos arquitetos, muitos estudantes têm ideias, né? E a gente tem que estar sempre ouvindo o que as pessoas têm a dizer. E juntos nós vamos conseguir fazer algo melhor, porque tem muita gente que ama a Campinas e o centro da cidade. É isso mesmo. Então, você que nos assistiu, muito obrigado. A sua participação foi espetacular. Muita gente comentou, veio compartilhando essa live. As lives hoje têm essa função mesmo, no distanciamento social, de aproximar as pessoas. E ontem foi o dia do aperto de mão. Então, através dessa live, eu queria apertar a sua mão, agradecer pela sua participação e que você sempre esteja junto com essa cidade, porque ela precisa de você e de gente talentosa como você para resolver nossos difíceis problemas. Muito obrigado a todos. Vamos dar um tchau para todo mundo, Ana? Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Yeah.